Muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal Refúgio Teológico e estamos aqui trazendo mais um conteúdo importantíssimo para você. Lembramos a todos que nos acompanham que nesse mês é o mês da reforma. Então nós estamos trazendo aqui diversos conteúdos históricos, tá? Para trazer a relevância e a importância da reforma protestante para a sociedade, para a política e para o meio realmente protestante. E assim poder lembrar, né, do que aconteceu e nos preparar para situações como essas que nós vamos aqui trazer para vocês. Algo esquecido por muitos evangélicos, né, e por muitos pregadores, mas a nossa função aqui é trazer conhecimento para vocês. Bem, hoje nós vamos falar sobre um reformador chamado John Hus. Eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo de número 10, verso 22. Diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a trajetória da reforma protestante era uma trajetória de perseguição, de morte. É tanto que John Hus ele foi queimado vivo por ordem da religião católica. Você que é evangélico, você que é protestante, você que é estudante da escritura, da teologia, talvez desconheça John Hus. Talvez desconheça a história. É possível que você seja um católico, né? Um católico romântico, né? Que despreze a história, que despreze as evidências, que despreze a realidade. Então esse vídeo é para você e para outras pessoas que desejam conhecer melhor a verdade. Bem, a princípio, vamos falar hoje sobre John Hus, né, reformador protestante, e mostrar a vocês que a religião católica ela nunca foi e nem vai ser o cristianismo, tá? Ela é o joio, ela é uma igreja satânica. É tanto que ela mandou queimar vivo um homem pregador do evangelho chamado John Hus. Isso é possível, pessoal? Como é que uma religião inventa tantos absurdos como hóstia, transubstanciação, purgatório, ascensão de Maria, a Virgem Eterna, enfim, quaternidade? Como é que uma religião de amor, supostamente de amor, uma religião que quer catequizar as pessoas para o reino de Deus, né, enfim, para o papado, manda queimar uma pessoa que conheceu a Escritura, que conheceu a doutrina correta, que conheceu a verdade de Cristo, e manda queimar um homem vivo, pessoal. Você já parou para pensar como é que uma religião que fala de Deus no domingo, na missa, o pessoal vai para a missa, muito bem, né? Nada aconteceu, todo mundo ali é santo, na igreja é santa, a igreja é que salva, né? O batismo é um cuspe de água e manda matar John Hus. Será que eles vai matar a minha pessoa? Será que ele vai matar você se conhecer a Escritura? É possível que sim. Você será excomungado, você será processado, e em alguns casos, até mesmo queimado, e impossível queimado vivo. E aí? Essa religião, ela é boa, pessoal? Ela representa a palavra de Deus de forma nenhuma. É tanto que eu estou frisando aqui, no começo desse vídeo, para vocês ouvirem, né, e saberem que a Igreja Católica Romana não é o cristianismo, mas ela mandou queimar vivo um homem simples que conheceu o Evangelho, que conheceu o Antigo Testamento, que conheceu o Novo Testamento, que conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, não o Evangelho segundo o papado, que isso aí é uma heresia. Então, por não conseguir refutar, por não conseguir contradizer a verdade, por não conseguir retirar Cristo de John Hus, eles tiveram que fazer o quê? Queimar vivo um homem chamado John Hus. Então, primeiramente quero dizer a vocês, bons estudos, tá? Se quiser mais informações, entre no nosso grupo do WhatsApp, tá? Quiser adquirir nossos materiais, nossos produtos, nossos cursos, estamos aqui disponíveis para vocês. Então, vamos pedir a vocês também que compartilhem esse vídeo com aquele pessoal que é católico, que tem dúvidas, que precisa aceitar Cristo, que precisa nascer de novo, né? Esse vídeo aqui, pessoal, não é um vídeo para criar o ódio, não, ao contrário.
quando nós falamos o verdadeiro evangelho, o mundo satânico, o mundo perdido, as falsas religiões, elas têm ódio do nome de Cristo. Por causa do nome de Cristo, nós somos odiados. Tá? Então, nós estamos falando aqui de uma verdade. Essa verdade é capaz de libertar, seja católico, espírita, os neopentecostais, enfim. Tá bom? Bem, vamos começar aqui. Eu fiz um texto para organizar aqui. Vai ser um pouco longo, mas vai ser importante. A princípio, o John Hus, ele é um martírio da fé. Né? Poucas pessoas que conhecem o Evangelho doam sua vida, né, seu corpo, somente para a propagação do Evangelho. E, por causa disso, ele é julgado, ele é condenado e ele é queimado vivo. Mas ele é um reformador protestante. Nosso canal é um canal da Reforma Protestante, tá bom, pessoal? Bem, ele nasceu aí por volta do ano 1372, na Boêmia, atual República Tcheca. Foi um reformador do cristianismo e uma figura central na história da igreja. Ele é conhecido, né, como um dos precursores da Reforma Protestante, que aconteceria cerca de um século após sua morte. Os inspirados pelos ensinamentos de John Wycliffe, né, nós já falamos aqui sobre ele no canal. Se você não viu, assista também. Levantou sua voz contra as corrupções e heresias da religião católica. Mas o preço por pregar a verdade foi o quê? A sua vida. Porque ele tem a convicção realmente da salvação, do plano da salvação descoberto pelas leituras da Bíblia. Então, se você não conhece o plano de salvação, é só ir para as Escrituras que você vai ter os seus olhos abertos e vai encontrar o plano de salvação, assim como John Hus encontrou. Bem, Hus viveu em um período em que a religião católica era extremamente poderosa, extremamente hostil e extremamente corrupta. E até os dias de hoje também dessa forma. Entre as práticas que nós podemos perceber que a maioria dos reformadores condenavam era a venda das indulgências. O que seria a venda das indulgências? Era uma prática na qual os fiéis, na maioria, não tinham entendimento da Bíblia, pagavam uma certa quantia, davam dinheiro à religião católica para reduzir o tempo de suas almas no purgatório. Tá? No purgatório, uma outra fantasia da religião. Né? Enfim, cada um acredita no que quiser. Isso transformou o perdão dos pecados em um comércio lucrativo. Tanto que as igrejas católicas hoje é muito rica, mas a custa de quê? Eles distorciam a verdadeira mensagem do Evangelho. Bem, além disso, a autoridade do Papa, que se autodenominava infalível, tá? Ele não poderia errar de jeito nenhum, estava em crise devido a um acontecimento chamado Cisma do Ocidente, quando múltiplos papas disputavam o controle e o poder dessa igreja romana, o que vai enfraquecer pouco a pouco a credibilidade dessa instituição, para aqueles que obviamente vai utilizar a razão. Deus nos deu uma razão para não ser enganados pela religião, pessoal. Deus não é religião e a religião não é Deus. Leia o Evangelho de João, capítulo 1. Lá você vai ver quem é Deus. Deus não criou religião nenhuma, pessoal. Ele nos trouxe o reino de Deus, a espiritualidade, o cristianismo. Tá? Então, ele nos deu razão para a gente não acreditar em tudo. A razão funciona dessa forma. Eu não vou acreditar em tudo. Um fantasma, um espírito, um anjo, um demônio. Não. A razão é para isso. A ciência, a matemática, a física, a filosofia, a história, é para isso. Para você não acreditar em tudo. Porque nem tudo o que reluz é ouro. Mas também Deus nos deu a fé, que é um dom gratuito. Isso não vem de vós, é de Deus. Para a gente acreditar nas promessas, na verdadeira palavra. Né? Então vamos usar a razão, vamos usar a fé também. John Hus, ele era professor e pregador, né, do Evangelho também. Ele foi influenciado por John Wycliffe, que a gente falou aqui rapidamente, e passou a criticar pouco a pouco as práticas e os abusos e as barbaridades
da autoridade eclesiástica do catolicismo. Ele vai começar a pregar a favor de uma reforma geral da igreja, condenando a imoralidade, o enriquecimento do clero e exigindo um retorno ao ensinamento profundo e explícito das Escrituras. Hus acreditava que Cristo, e não o Papa, era o verdadeiro cabeça da igreja e que a salvação era obtida pela fé, pela graça de Deus, e não pelas obras e esforços humanos, pelo fato de estarem comprando a salvação, pagando um sacrifício para obter a salvação. Isso é inútil, em vão, e não tem base bíblica nenhuma. Mas, infelizmente, o catolicismo tem medo da Escritura, o catolicismo tem medo da palavra, então ele serve ao Deus deste mundo, ele serve aos anjos caídos. Então, o que eles fazem? Eles tentam nos destruir, eles tentam nos queimar nossas vidas, eles tentam apagar a verdade da história, eles tentam apagar a Igreja de Cristo, eles tentam apagar os verdadeiros reformadores. Mas nós estamos aqui firmes, pregando, anunciando e revelando as evidências da fé cristã, que é muito diferente do catolicismo. Bem, as ideias de John Hus rapidamente colocaram em conflito direto com a Igreja Romana. A partir do ano 1411, Hus foi excomungado, expulso por seus ataques ao papado e a venda das indulgências. Então, todo mundo que tinha até tinha no catolicismo, né, o enriquecimento do catolicismo, sabiam que era verdade, mas não queriam arriscar isso, a sua questão lucrativa, a questão de fama, enfim, algum benefício social. Então, o pessoal que ficou lá começou a criar o tumulto e expulsou John Hus. Mesmo assim, ele continuou a pregar, não desistiu do evangelho, e suas ideias ganharam popularidade na Boêmia, especialmente entre os mais pobres, que viam na mensagem de Hus uma esperança de uma igreja mais justa e menos corrupta. Ou seja, o evangelho autêntico nos dá a esperança do reino de Deus transformar os céus e a terra. Diferentemente da igreja católica, da religião católica que quer o domínio desse mundo caído, onde os anjos caídos estão dominando todo o cenário geral. Então, a mensagem que Hus traz é a mensagem de esperança, é a mensagem do reino de Deus mostrado, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Então, isso ajuda o pobre, ajuda o necessitado, ajuda a pessoa desesperada, ajuda a pessoa que não tem conhecimento. Então, o Evangelho ele é tão complexo e, ao mesmo tempo, tão simples para as pessoas poderem conhecer, de fato, quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é isso que Hus está fazendo. Então, em 1414, Hus foi convocado a um concílio de Constância. Geralmente, os católicos, né, fazem esse concílio para tentar frear, porque eles perderam o controle. Quando um católico, quando um espírita, quando um testemunho de Jeová, até mesmo quando um neopentecostal estuda a Escritura, faz um curso de teologia, encontra o verdadeiro reformador, encontra de fato o Espírito Santo, encontra de fato Jesus Cristo, ele é chamado para desistir do Evangelho. Você que está nos ouvindo aqui, que é de alguma outra religião, não sei se você está me ouvindo, né, que tem muitas pessoas aqui que também é de outra religião, se você ouvir o verdadeiro Evangelho, você vai deixar essa religião. Você vai agora realmente conhecer Jesus Cristo. Não vai conhecer uma estrutura de parede. Não vai conhecer a minha casa. Não vai conhecer onde eu durmo. Não vai conhecer um palácio, um templo. Isso não importa. Você vai conhecer Jesus Cristo, o único que venceu a morte. É isso que a Reforma Protestante tenta fazer. Então, Hus é convocado ao Concílio de Constância sobre a suposta promessa de não ser morto, o chamado salvo-conduto. Você vai vir aqui, a gente vai julgar você, a gente vai debater, mas você não vai ser morto não, pessoal. Ninguém vai matar você. Você vai ter um salvo-conduto que vai garantir a sua segurança. Ninguém vai lhe matar. O Papa não vai matar você. Ninguém vai matar você você que não. Porém, a história mostra o contrário. O catolicismo manda queimar John Hus. Bem,
ele vai para esse concílio para defender suas ideias, né? A doutrina de Cristo. No entanto, ao chegar ao concílio, ele foi preso e acusado de heresia. É isso que a Igreja Católica faz desde os dias em que dizimou a Igreja de Cristo. Tentou dizimar, né? Tentou, mas não conseguiu. Ela nos chama para conversar. Olha, protestante. Olha, reformador. Não é bem assim, não. A tradição diz isso. Maria nos intercede por você. Maria faz tudo. Maria pode, Maria faz, Maria isso, Maria aquilo. Ah, você não acredita, não? Queima, tortura, herético, manda matar. É assim que funciona o sistema, pessoal. Infelizmente, o Brasil é um país muito católico que desconhece essa informação. Eu peço a vocês que aqui fazem parte do nosso canal, compartilhem esse vídeo com muitas pessoas para que elas tenham acesso a esse conhecimento, né? Bem, chegando lá, ele foi preso e acusado de heresia. Essa é a consequência. Apesar de insistir que suas crenças eram baseadas na escritura do Antigo e do Novo Testamento e que ele estava disposto a se retratar se fosse provado que estava errado biblicamente, mas Hus foi julgado culpado. Ou seja, a primeira premissa, a primeira hermenêutica, a primeira exegese, a primeira pregação do cristão está na Bíblia? Não está na Bíblia o papado. Não está na Bíblia o padre. Não está na Bíblia o frei, o arcebispo, o ancião, né, do Testemunho de Jeová. Não está na Bíblia, pessoal. Para que inventar isso se não está na Bíblia? Essa é a base para você poder entender a Bíblia. Mas o pessoal faz a lavagem cerebral, né, das pessoas, né, por várias formas e mecanismos. Então ele vai ser o quê? Ele estava até disposto. Vamos conversar, vamos debater, mas tem que estar na escritura. Não está na escritura, então não vale a pena nem conversar. Então, esse pessoal tem ódio do cristianismo, tem ódio da palavra de Deus, então manda prender Hus e depois queimar. Então, no dia 6 de julho de 1415, João Hus foi queimado vivo na fogueira como herege. Temos aqui uma imagem dele sendo queimado, né? Representação, obviamente. Então, esse é nosso canal, essa é a nossa mensagem, de fato. Se estivesse na época de Hus, estaríamos hoje sendo queimados, né? Bem, talvez o sistema do YouTube venha nos queimar, né? Venha deixar poucas pessoas assistirem esse vídeo, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Então, suas últimas palavras, de acordo com a tradição, com a história, teria sido um pedido para que Deus perdoasse seus inimigos. Ele morreu como martír, e sua morte foi um evento catalisador para os hussitas, que eram seguidores de suas ideias, que lideraram revoltas contra a igreja e Sacro Império Romano, Germânico, nos últimos anos seguintes. Então, após a morte de Hus, de forma injusta, enfim, uma barbaridade, que a Igreja Católica comete até os dias de hoje, houve revoltas, o povo começou a odiar esses padres, esses supostos líderes, né, enfim, e houve guerra, né? Entendeu? Aí começa o problema. Bem, Hus, basicamente, um pouquinho sobre as ideias de Hus, né, que a gente pode entender aqui. Hus tinha três bases fundamentais, três pilares fundamentais da teologia que ele vai tentar desenvolver, né? Obviamente, ele precisava de mais coisas, mas ele conseguiu basicamente chegar a esses três pontos. Primeiro, a autoridade da Escritura. Então, para Hus, a Bíblia era a autoridade suprema em questão de fé e conduta. E a Bíblia estava acima de qualquer outra autoridade eclesiástica, incluindo o próprio Papa. Ele acreditava que o clero deveria ser guiado pela Escritura, e não pelas tradições, invenções ou decretos humanos, enfim, né, pelo arrumadinho. O segundo pilar, a segunda base dele era a oposição à corrupção do catolicismo. Então, Hus condenava todo esse estilo luxuoso e corrupto do catolicismo, argumentando que os líderes da igreja deveriam seguir o exemplo de Cristo, vivendo de uma forma simples e servindo uns aos outros, né? E também criticava a prática de vida de indulgências, afirmando que o perdão de pecados só poderia vir da graça de Deus. Ou seja, um padre, um papa, um arcebispo não pode perdoar o seu pecado, né? Mas o pessoal acredita em qualquer coisa. Cristo é o cabeça da igreja. Então, João Hus acreditava que Jesus Cristo era o cabeça da igreja e não o papa ou nenhum outro ser humano. Para ele, o papado e o clero deveriam servir
a Cristo e não dominar e explorar os seus fiéis. Ele rejeitava a ideia de que o Papa ou qualquer outra figura humana tivesse infabilidade divina. Já finalizando esse vídeo, a gente consegue perceber que o catolicismo tenta, até o dia de hoje, aniquilar a ideia da reforma protestante. Né? Bem, as ideias de Hus representavam uma ameaça direta à autoridade da Igreja Católica, particularmente do papado. Então a Igreja começou a se opor, como a gente viu agora, né? Se opôs a Hus e a todos os reformadores, e a qualquer desvio de suas doutrinas, e via Hus como um herege perigoso que estava manipulando as pessoas. Então a tentativa de criação teve êxito, porque eles conseguiram matar diversos protestantes, conseguiram atribuir a eles heresias, né? Fazer deles criminosos, enfim, todo tipo de barbaridade, né? Para ter eficácia na sua execução, né? Para que o povo comum pudesse aceitar aquilo ali. Mas, de fato, isso não era, a verdade não era essa, né? Então, após a sua morte, o Concílio de Constância decreta a exumação e a destruição dos restos mortais de John Wycliffe, cujo pensamento foi seu Hus, uma tentativa de erradicar as suas heresias. Então, o catolicismo tentou fazer tudo e ainda faz qualquer coisa para erradicar a reforma protestante. Tanto que os católicos do YouTube, os grandes católicos do YouTube, os padres do YouTube, eles têm dito agora o seguinte, que a reforma protestante permitiu o nascimento do comunismo. Veja que absurdo. Na verdade, é o catolicismo que permite a ascensão do comunismo, do socialismo, enfim. Né? Tanto que eles têm a teologia da libertação dominando aí o cenário deles. Né? Então, tentando suprimir tudo isso, eles fizeram tudo. Né? Temos depois a revolta dos hussitas, continuando a defender a luta pela igreja protestante, sua revolta na Boêmia, né? E várias crenças conflitantes surgem depois, muita bagunça, muito desentendimento, mas a luz da reforma começou a brilhar em vários pontos do planeta, em várias esferas da sociedade, principalmente nos monastérios. É tanto que vai surgir uma figura chamada Martinho Lutero. No canal também temos, conhecendo os reformadores da playlist, comentários sobre Martinho Lutero. Então vocês assistam também, para ter mais conhecimento sobre esse assunto, tá bom? Então, Hus foi um reformador e, diante da corrupção da Igreja Católica, lutou pela autoridade da Escritura, simplicidade e justiça. Sua disposição de morrer por suas convicções, sem renunciar à verdade, porque ele via nas Escrituras a verdade. Fez dele um martír de fé e um precursor da reforma protestante. Então, suas ideias continuam a ressoar mesmo após sua morte. E sua influência moldou o cristianismo em direção à reforma, ao cristianismo primitivo, que traria a igreja mais bíblica, mais fiel ao ensinamento de Cristo. Hoje, a vida e o legado de Hus nos lembra da importância de permanecer fiel à verdade do Evangelho e de questionar qualquer estrutura eclesiástica que desvie dos princípios elementares e fundamentais e essenciais do Evangelho. Então, está aí, queimado vivo por ordem da Igreja Católica Romana. Dá para acreditar nisso? Aconteceu e, infelizmente, essa religião, servindo ao poder das trevas, conseguiu retirar vários fatos, né? Mas graças a Deus, que é superior a tudo isso, nós temos aqui trazido para vocês esse conteúdo que possa me edificar e de trazer, de fato, mais firme em termos da doutrina cristã, que é da forma protestante. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva, dê seu comentário, seu joinha, sua curtida, né? Entre no nosso grupo no canal de Refúgio Teológico do Instituto, e você vai ter mais acompanhamento pedagógico, tutoria, para você realmente caminhar com Cristo, e não nem jamais com a Igreja Católica Romana. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.